dias eu ouvi falar que nós precisamos sempre consumir água pura. Mas água pura, isso não existe. Porque água pura seria água isolada de toda e qualquer substância que tem ao redor dela. E isso é impossível. É muito complicado você encontrar algo completamente puro. Esse é um detalhe muito importante para reações químicas. E o que isso tem a ver com estequiometria? Estamos chegando então ao segundo nível de cálculos estequiométricos. Nós vamos considerar o fator pureza nos nossos cálculos. Certamente você assistiu à primeira aula sobre estequiometria básica, então agora a gente já pode partir para um nível um pouquinho mais elevado e falar de pureza de reagentes. Preparado? Vamos lá! Como eu havia falado, é importante que você tenha assistido a primeira aula sobre cálculo estequiométrico, porque lá eu trabalhei os conceitos básicos e uma regra infalível para se resolver cálculo estequiométrico. Então acessa aí na descrição o link dessa aula para depois você voltar para cá. Trabalhar com pureza de materiais em cálculos estequiométricos sempre vai ter a ver com reagentes. O nosso objetivo é descobrir a quantidade que de fato vai reagir do nosso reagente. Isso está super dentro da realidade. Quando você vai provocar alguma reação química, uma queima de carvão, o cozimento de um alimento, o tempo de endurecimento de uma tinta, tudo isso depende da pureza do material que está sendo trabalhado. Se você pensar bem, as impurezas que aparecem no material não vão reagir. Se eu tiver 100 gramas de carvão para queimar, por exemplo, só 90% desse carvão for carbono, que queima, na hora do cálculo você tem que descontar a impureza, porque se é impureza, não vai reagir como a gente espera. Hoje a gente precisa aprender então como descontar essa parte que não reage. O que mais cai por aí são questões que, além de fazer o desconto da pureza ou da impureza, qual é a parte do material reagente que você deve realmente trabalhar. Para isso, eu trouxe uma questão do Enem de 2013 para a gente exercitar um pouquinho sobre essa questão da pureza. Vamos dar uma olhada? Bem, vamos lá. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com carvão e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio. Um dos principais produtos formados são o aço doce, a liga de ferro com teor de 0,3% de carbono e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos são essas aí que você vê na telinha. Agora, pessoal, presta atenção na manha de interpretar questões de química. Olha só, o que interessa para a gente mesmo é essa parte aí, ó. Essa parte fala que o ferro gusa contém cerca de 3,3% de carbono. É isso que a gente precisa saber do reagente, ok? E da pureza dele, porque o que nos interessa é o carbono que está nesse ferro gusa. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação. Olha só, ele fala qual é a reação química que vai acontecer com esse ferro gusa. Em seguida, olha só, os produtos formados são aço doce, que tem esse teor de 0,3% de carbono, e gás carbônico. Ou seja, vai acontecer a reação do carbono sofrendo uma oxidação e em seguida ele fala que a maior parte do carbono se transforma em gás carbônico, ok? Essa é a reação química. Aí em seguida ele coloca as massas molares, que também são muito importantes para a gente poder resolver a questão, ok? Lá embaixo ele fala, olha só, considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas é mais próxima de... Veja bem, mais uma vez, ele coloca em questão aí a oxidação
de alguma coisa que tem no ferro gusa se transformando em gás carbônico. Pessoal, qual é o material que tem no ferro gusa que se transformaria em gás carbônico? Só pode ser, então, o carbono, né? Antes da gente começar a resolver esse cálculo estequiométrico e partir para aquelas etapas que nós já aprendemos na primeira aula, deixa eu te falar uma coisa. Nessa questão, não sei se você percebeu, mas nós temos duas reações químicas acontecendo. Lembra quando eu falei que cálculo estequiométrico é reação química associada a quantidades? Então, nós precisamos, ao ler essa questão, identificar que não são as duas reações químicas que vão entrar na jogada. Percebe que a segunda reação que ele comenta é da transformação do ferro gusa em aço doce? E exatamente essa segunda reação é a reação que ele insere quantidade, porque a primeira reação ele só contou para você que ela acontece, mas quantidades mesmo associadas às reações é muito mais ligado à segunda reação química da questão. Perceba que ele está pedindo a transformação do carbono que sofre oxidação. É o carbono que está no ferro gusa sofrendo essa oxidação. Pois é, então é essa reação que nós precisamos entender como ocorre. Então, aquele primeiro passo do cálculo estequiométrico para descobrir qual é a reação em questão vai ser a do carbono sofrendo oxidação e virando gás carbônico conforme o comando lá da questão do Enem. Por isso, essa vai ser a equação química de trabalho, tá certo? Que é uma equação muito fácil. Como a gente faz o desconto de um jeito rápido da parte que reage das impurezas? Se eu quero descontar 35% de uma certa quantidade de um reagente, pega a massa do reagente e multiplica por 0,35. Daí você desconta os 35%. Se fosse 22%, a massa daquele material vezes 0,22. Se fosse 17%, a massa daquele material vezes 0,17. E por aí vai. Eu acho fácil. Não sei você. Porque tem gente que faz uma outra regra de 3 para descobrir qual é o percentual certo que eu devo trabalhar. A maioria das questões que envolvem estequiometria trabalham com massas. Caiu agora no Enem de 2013, sempre cai em outros vestibulares também, que nós vamos mostrar aqui em breve. Se prepare. Essa dica é importante para que a gente comece a trabalhar com a questão. Vamos lá? Ok, pessoal, o ferro gusa, então, tem 3,3% de carbono. Ele vai sofrer uma oxidação para se tornar o tal do aço doce, né? Que na verdade o aço doce é 0,3% de carbono, ou seja, o carbono reagiu e sobrando 0,3% a gente deduz que 3% de carbono que sofreu a reação. E 3% de 2,5 toneladas do minério, quanto que vai dar? É agora que a gente faz aquela transformaçãozinha de porcentagens. Então, 2.500 quilos, que é a mesma coisa que 2,5 toneladas, eu quero só 3% disso. Então, eu multiplico por 0,03, que dá 75 quilos só de carbono, ok? E agora a gente joga essa quantidade aí na reação da oxidação do carbono. Reação de oxidação do carbono é muito tranquila, a gente já conhece. É o carbono virando gás carbônico, só pode ser essa equação, ok? Bem, a equação está aí, o próprio texto nos deu a massa de cada um dos elementos, se a gente faz a continha, 12 está para 44. Interessante é que eu não vou colocar gramas para gramas dessa vez, eu já vou colocar quilos para quilos. E não tem problema, porque eu não quebro a proporção que eu montei agora fazendo isso, porque é como se eu multiplicasse por 1000 dos dois lados, então está super tranquilo isso aí. Então 12 quilos está para 44 quilos, porque eu já vou jogar a massa de carbono em quilos ali, tá vendo? E aí a gente tem a massa de CO2 que vai ser formada, como se fosse a última linha da nossa regra de 3, que vai dar exatamente os 275 quilos de gás carbônico que vai ser formado, respondendo a pergunta com a regra de 3. Alternativa D. Então, você percebeu que mesmo a questão envolvendo várias reações químicas, a gente precisou focar numa reação que estava diretamente associada às quantidades que foram mencionadas na questão. O procedimento é simples,
de fazer esse desconto do que não vai reagir para o que vai reagir. O grande problema é interpretar a questão e saber exatamente como proceder. Como você já aprendeu que existe uma sequência lógica de resolução de cálculo estequiométrico, você já deve ter percebido que deveria ter ido direto na questão do carbono se transformando em gás carbônico para associar as quantidades que o problema te forneceu. Se você está curtindo essas aulas, está achando interessante, está te ajudando, compartilhe com seus coleguinhas que estão desesperados. Não deixe de curtir o nosso canal e até o próximo encontro. Valeu!